Olá, tudo bem com você? Eu sou a Maitê Campos, seja bem-vinda ao nosso canal. Você, aposentado ou pensionista do INSS, precisa estar bem informado sobre tudo o que acontece em relação aos seus benefícios. Por esse motivo, nosso canal está aqui, para trazer sempre notícias atualizadas e gratuitas para você. No vídeo de hoje, trouxemos uma série de informações que você não pode perder. Acompanhe esse vídeo até o final e fique por dentro das mudanças no INSS. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Somente assim, você receberá informações gratuitas e atualizadas. Deixe também o seu joinha e faça os seus comentários. Comente aqui embaixo de qual cidade e estado você está assistindo. Vamos lá? INSS. Conheça 5 revisões para pedir após a reforma da Previdência. O trabalhador brasileiro conta com novas regras para se aposentar desde a reforma da Previdência, que começou a valer em 13 de novembro de 2019. Entre elas, a idade mínima passou a ser de 65 anos para os homens e de 62 anos para as mulheres. Com as novas mudanças, boa parte dos trabalhadores terá que trabalhar mais tempo para conseguir se aposentar. A pedido do R7, os advogados João Badari, especialista em direito previdenciário e sócio do escritório Aite, Badari e Luquim Advogados, e Giovanni Magalhães, especialista em cálculos previdenciários da ABL Calc, listaram 5 revisões da aposentadoria que podem ser solicitadas após a reforma da Previdência. Primeira, revisão dos adicionais de ação trabalhista. Quem ganhou uma reclamação trabalhista e se aposentou depois da reforma da Previdência pode computar o tempo de serviço que a ação reconheceu como vínculo empregatício e adicionou no CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, porque serão contabilizadas também as contribuições feitas ao INSS nesse período. Esse período adicional também pode ser utilizado, inclusive, se era o tempo que faltava para se aposentar na regra antiga, diz Badari, que acrescenta: isso é possível porque, nesse caso, o segurado já tinha os requisitos para se aposentar antes da reforma. Segundo, revisão do erro de cálculo da concessão. Badari diz que há um grande percentual de erro nas concessões de aposentadoria pelo INSS. Por isso, é importante pedir uma cópia do seu processo para verificar possíveis erros. Isso vale até mesmo para analisar qual seria o melhor benefício para o segurado. Entre os erros mais frequentes estão a falta de inclusão de períodos especiais no cálculo, a ausência de vínculos na aposentadoria e não incluir salários de contribuição menores que os recolhidos ou até mesmo inexistentes. Terceiro, inclusão da atividade especial. Com a reforma da Previdência, não é mais permitido converter o período de trabalho em atividade especial, como insalubridade nos casos de profissionais de saúde, em atividade comum. No entanto, dá para computar esse período que o trabalhador exerceu antes de 13 de novembro de 2019. Para os homens, a cada 10 anos trabalhados há o acréscimo de 1,4 ao ano. Para mulheres, é de 1,2 ano. Quarto, inclusão da contribuição como servidor público. O segurado do INSS que trabalhou por um tempo como servidor público vinculado ao RPPS, regime próprio da Previdência Social, poderá contabilizar esse período no cálculo da aposentadoria do regime geral. Para isso, ele deve solicitar a emissão da CTC, Certidão de Tempo de Contribuição, para o RPPS e enviar o pedido de análise ao INSS. É importante destacar que, se o segurado optar por transferir esse período para o INSS, não poderá utilizar esse tempo no regime anterior, caso queira reivindicar a previdência no RPPS. Quinto, cálculo da aposentadoria da pessoa com deficiência. Antes da reforma da Previdência, os benefícios previdenciários eram calculados conforme a Lei nº 9.876 de 89, mas a aposentadoria da pessoa com deficiência era regulamentada pela Lei Complementar nº 142. Apesar de terem regras muito parecidas, tem diferença. Além do cálculo da média dos 80% maiores salários, a pessoa com deficiência poderia se aposentar com menos tempo de contribuição, 25, 29 ou 33, dependendo do grau de deficiência. Nesses casos, a aplicação do fator previdenciário seria opcional e poderia ser usado se trouxesse mais vantagens para o trabalhador.
Com a reforma, veio a mudança nas regras da aposentadoria e passou a ser considerada a média de 100% dos salários. Com isso, você teria uma porcentagem de acordo com o tempo que contribuiu a mais: 20 anos para os homens, 15 anos para as mulheres. Porém, o artigo número 22 da Emenda Constitucional diz que até que uma lei discipline a aposentadoria da pessoa com deficiência, os benefícios continuariam sendo calculados conforme estabelecido pela Lei Complementar número 142. Ou seja, é um benefício que, mesmo após a Previdência, ainda tem de ser calculado na regra antiga. O INSS se posicionou em alguns casos afirmando que as aposentadorias das pessoas com deficiências serão calculadas pelas novas regras. Isso é ilegal e inconstitucional, diz Magalhães. Para o advogado, se considerarmos que o artigo 22 prevê expressamente que, enquanto não houver outra lei, vai ter de ser calculado exatamente como a lei complementar. Fonte: Notícias R7. E mais uma notícia: 5 direitos dos aposentados. Descontos em viagens ou até mesmo ingressos para determinados eventos são um dos direitos que todos os aposentados têm. Mas você sabia que esses não são as únicas vantagens que todo aposentado adquire? Sim, existem outros direitos e iremos falar um pouco mais sobre ele. O primeiro é o direito a viagens gratuitas em ônibus interestaduais, não somente em ônibus, mas também em metrô. Os ônibus interestaduais também têm a disponibilidade para aposentados com cotas gratuitas em que são solicitadas diretamente com as companhias de ônibus. Em segundo, é a manutenção do plano de saúde gratuita para que os aposentados continuem usufruindo do convênio. Esse é válido para aqueles que continuam contribuindo parcialmente com o valor mensal do convênio. O terceiro é o saque do fundo de garantia. A lei possibilita que o aposentado retire o valor que é depositado mês a mês, porém, o cidadão deverá permanecer no mesmo local de trabalho. Caso o aposentado troque de emprego, o valor será liberado apenas após o contrato acabar. Além disso, retirar o valor adquirido com os anos de trabalho. O quarto direito é a prioridade na requisição do imposto de renda. Aqueles que possuem 60 anos ou mais têm a probabilidade de receber a restituição de seu imposto de renda. Para aqueles que caírem na malha fina, ou seja, quando a declaração de imposto de renda fica retida na Receita Federal por conta de algum erro, tem a prioridade na correção de sua declaração. Por último, assim como todos os estudantes conseguem descontos em determinados ingressos, os aposentados também possuem esse privilégio. Aposentados acima de 60 anos pagam meia entrada para espetáculos, museus, shows e entre outros. Porém, é importante lembrar de sempre consultar os regulamentos das empresas que dispõem esse tipo de benefício. Fonte: Portal Diário do Povo. E então, o que você achou desse conteúdo? Espero que você tenha gostado. Para mais notícias como estas, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Assim, você fica por dentro de todas as notícias que trouxermos aqui no nosso canal. Obrigada e até logo!